Meu nome é William Oliveira e direção é mais importante do que velocidade. Meu nome é Stephanie Pavinato, aqui a gente não trabalha com achismo. Meu nome é Marcelo Paiva e eu concordo com a Steph. Meu nome é Felipe Olivoto e pra quem ficou feliz de não me ver nos últimos 2 episódios, eu sinto muito. Então tá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um e-commerce escala. E hoje o nosso tópico principal é como acelerar em 2025. Já descemos para BC, agora temos que subir o faturamento. Capaz, graças a Deus não desci. Vocês desceram ou não? Não. Subir, no caso, né? É, a gente teria que subir. Do sul, que eu Sim. fiquei em casa. Né? Não tem como. Eu fiquei também em casa, fiquei descansando, trabalhando um pouquinho, mas a hora da exaltação virá. É aquele legítimo work hard, play hard. Né? Tem work hard e só falta chegar ao play hard. Então, perfeito, gente. Quem eu trouxe aqui hoje para nos ajudar? Stephanie, head de produto lá da Transcend, uma das principais responsáveis por aprimorar a nossa metodologia. Marcelo, head de tráfego da Transcend, guia todos os gestores na execução do tráfego para os clientes, na aceleração. E Felipe, head de marketing da Transcend, veio que contribuiu com a gente, com um pitaquinho ou outro. Sabe muito? Não sei, veremos nesse episódio. Há controvérsias, né? Mas uma pitada de humor sempre tem, Sempre né? É tem, pra né? isso que eu tô aqui. Nosso alívio cômico aqui. Exato. O Felipe é aquele que a gente traz pra trazer a perspectiva da pessoa que não sabe nada, entendeu? Mas é porque Mano, ele fala que eu sou realmente não monarca. sabe. Eu sei que tu quer falar que eu sou Ele monarca. realmente não sabe. É pra ficar mais realista. Sim. Mas beleza, vamos lá. O que tu preparou aí pra gente, Felipe? Cara, primeiro, tu quer dar uma introdução pro pessoal nessa questão da aceleradora, da Transcend? Que acho que é legal a gente sair por esse caminho, porque depois a gente destrincha cada um desses tópicos. Beleza. Pessoal, o que acontece? Hoje na Transcend, a gente tem um novo produto que se chama Aceleração de E-Commerce, onde a gente cuida de todo o processo de vendas do seu e-commerce. Então, desde a estruturação da base de ciência de dados para entender exatamente o que está acontecendo na tua empresa, para a gente conseguir estabelecer metas realistas em cima do que já acontece. Também a gente faz a parte que é exclusiva nossa, que é o entendimento da natureza do teu negócio, ou seja, a gente não só implementa um processo pronto para vocês, a gente entende a natureza do teu negócio e adapta ao processo relacionado ao teu tipo de produto, ao teu tipo de cliente, ao teu modelo de venda, ao estágio atual da tua empresa. Então, eu sei que para vender diamantes pela internet, que é no caso da BH, é diferente de eu vender semijoias pela internet, que é no caso da Invictus, que é diferente de uma revenda, que é diferente de quem tem loja física, que é diferente de quem tem uma loja de moda, que é diferente de quem tem uma loja que vende biscoitos via atacado, que tem clientes nossos que vendem isso, ou altares de peças católicas personalizadas. Exatamente. Então, assim, a gente trabalha com diversos nichos diferentes e a gente entende que cada um exige um funil específico. A gente reconhece que os princípios são os mesmos, só que em cada caso, um princípio vai ser mais fundamental do que outro, e se isso não for identificado no início do negócio, calma, vai dar tudo certo. Se isso não for identificado no início do negócio, pode acarretar em vários problemas, que a gente já evita logo no início, né, fazendo esse estudo de natureza. E aí vai desde a parte de pensar em adquirir clientes por um preço mais baixo, como a retenção desse cliente. Então, nosso principal foco é diminuir o máximo possível o custo de aquisição dos teus clientes, ou seja, pagar barato para um cliente novo entrar na tua casa, na tua empresa, e reter o máximo com estratégias de CRM, seja e-mail, seja grupo, seja de rede social, seja através de time comercial, seja com estratégia de mix de produto, precificação, tudo que envolve fazer o cliente recorrentemente comprar de nós e também fazer com que o nosso custo por aquisição seja o mais baixo possível, que é isso que faz um e-commerce hoje ser lucrativo. Não tem como a gente depender só de venda nova. Então, a gente cuida de todo esse processo. E mais um pouco, porque cada vez a gente está com mais serviços de implementação, migração de site, criação de banner, tudo o que é necessário para o teu negócio dar certo. Perfeito? Então, esse nosso produto recentemente foi lançado. Já tem os clientes sendo bastante ganho de dados, de informação e também mais clareza de como crescer com a nossa ajuda. E hoje a gente vai falar sobre mais ou menos como funciona esse processo de acelerar, porque é o que a gente faz. Então, a gente vai explicar
como que a gente faz isso e como você, mesmo não sendo nosso cliente, nosso acelerado que a gente chama, vai poder usar isso no teu negócio também. Perfeito? Ótimo. E justamente isso tudo que tu falou é impossível de ser feito sem o nosso primeiro tópico, que é Data Science. Porque para tudo que a gente vai fazer, para todos os nossos produtos, inclusive, Sim. tem que ter uma base muito boa de Data Science, que é ciência de dados, estudo Isso. de métricas e números. E acho que a gente pode começar, então, já a partir dessa parte de como que funciona, a importância de cada uma das métricas, tudo que a gente vê para cada um dos outros tópicos que a gente vai visualizar. Esse é o nosso ponto de partida inicial. O que é, Marcelo? Vamos cada um dar uma, na sua visão, o que é o Data Science? Vamos ver. Porque é importante o entendimento dessas coisas. Exatamente. E o Data Science, como o Felipe falou, né? É bom ser o primeiro tópico, porque quando a pessoa ingressa na aceleradora, é uma das primeiras coisas que a gente faz é organizar todos os dados, os números da empresa, da pessoa. E quando eu digo números, eu não estou falando de faturamento, né? Eu estou falando de métricas, estou falando de quantidade de visita no site, quanto que já investiu, e cada mês separadamente para a gente entender a particularidade daquele e-commerce em específico, para aí sim a gente tomar uma decisão do que a gente vai fazer naquele e-commerce. Eu acredito que, até quando o William falou agora no início sobre a natureza do negócio, faz total sentido, é o grande diferencial da aceleradora, porque eu acredito que ele está ligado a essa parte. Por quê? Porque no Data Science a gente consegue entender através de qual fonte, né, o cliente tem um melhor resultado, através de qual plataforma, quais os melhores anúncios que a gente vai fazer, qual a quantidade de investimento a gente vai fazer, o que o cliente já fez. Basicamente, quando alguém entra aqui, na maioria das pessoas, é tudo muito perdido. Eu fiz anúncio e é isso aí. Só que a gente faz o quê? A gente compila os dados, organiza e consegue, com isso, saber exatamente qual que é o próximo passo que a gente precisa fazer para acelerar aquele e-commerce. Então, Data Science nada mais é do que a gente analisar a ciência dos dados, analisar os dados daquela empresa para saber a decisão mais assertiva que a gente vai tomar para poder otimizar aquele negócio. E tu, o que tu acha que qual que é a tua visão, Steph? Eu trabalho com aquela questão do achismo que eu trouxe no início, né? Então, se a gente não tem dados, a gente não tem números, não tem meta, cara, a gente não sabe para onde é que a gente está indo. A gente só tá... A empresa só tá ali existindo e fazendo algumas coisas ali aleatoriamente. Então, é com base nos números que a gente vai conseguir tomar qualquer tipo de decisão. Então, através de eu analisando meus números e eu identificando que o meu problema está no meu custo por acessando no meu site e-commerce, que eu vou conseguir fazer alguma coisa para conseguir resolver aquele problema. O maior problema dos donos hoje de negócios, lojistas, é que eles não têm essa clareza. Então, até na mentoria mesmo, eu já tive muitos mentorados apavorados com a gente. Nosso resultado caiu, não sei o quê. Era como eles só estão apagando incêndio, não sabem onde é que está o problema, não metrificavam os números. E quando a gente ia olhar com mais calma, de maneira mais lógica, mais fria, a gente vê, cara, foi teu ticket médio que caiu. Tá fazendo upsell? Tá trabalhando com alguma estratégia de kit de produtos? Tá? Não. Então tá aqui o teu problema. Vamos trabalhar e atacar esse número para a gente conseguir recuperar esse resultado. Então, é muito mais frio mesmo essa parte dos resultados para mim, os dados. E o que tu acha que é, Felipe? Não foge muito do que a Stephanie e o Marcelo falaram, né? Porque isso é a realidade, mas eu acho legal ressaltar, até com um gancho disso que a Stephanie falou, mas muitas vezes não é sobre apenas acelerar aquilo que está dando certo, mas é corrigir o que dá errado também. É evitar o desperdício de dinheiro. Até tem uma frase que a gente postou esses dias no teu Instagram, né? Que às vezes tu parar de fazer algo errado dá muito mais resultado do que tu começar a fazer algo certo, né? Ou que tu acredita que é certo. Geralmente é o mais rápido de sentir o resultado, é isso. Exato. Até porque, justamente por ter muitos e-commerces que investem sem ter clareza, sem ter muita certeza, eles já têm um grande volume de dinheiro investido, que a gente pode analisar a partir desse volume que eles colocaram. Não sei se me fiz claro aqui, mas é mais fácil analisar nessas situações porque já tem dado, já tem um histórico ali. Então, quando a gente consegue corrigir isso que está dando errado e acelerar o que eles acertaram nessas campanhas, às vezes até sem querer, é muito mais fácil de ser trabalhado. Isso é uma forma de a gente enxergar o Data Science, é que ele vai destacar as alavancas que a gente tem, tanto de crescimento quanto de diminuição de desperdício. Então, quando a gente tem o Data Science, a gente enaltece, elucida a prioridade. Eu acho que é o mais importante, porque o resultado vem da prática das coisas certas, entendeu? Então, se eu
vou fazer a execução de algo errado, por isso que eu falei no início que a direção é mais importante que velocidade. Então é mais fácil eu fazer lentamente algo certo do que rapidamente algo errado. Entende? Então o Data Science vai destacar essas alavancas para facilitar a execução do resto. Então, isso por si só já nos coloca na frente de 90%, porque é o que eu falo nas reuniões. Às vezes, tu toma como base algo que é falso. Entende? E esse que é o erro. Então, tu acha que fez uma análise de concorrência, tu acha que validou o teu produto, tu acha que está fazendo correto e o achismo te deixa cego. E tu não enxerga os dados reais que estão gerando teu resultado. Ou tu acha que tá vendendo bem, Isso é o que como a mais gente tem. vê várias pessoas, né? E daí não tem lucro. Ou fala, cara, vendi um monte e no final não vi dinheiro na empresa, Eu já sobrou vi dinheiro. muito isso do cliente falar assim, eu já testei tudo, já fiz tudo certinho, exatamente como tem que fazer, só que eu não tô conseguindo ter resultado. Fala, deixa eu olhar. Eu já olho assim e falo, meu Deus, não fez nada. Aí isso tá aí totalmente ligado com o que ele falou, eu acho que... A pessoa não fez, ela acha que fez. Porque entendeu? assim, uma coisa que eu aprendi assim, várias coisas, porque que eu achava que eu era alguma coisa. Se tu para refletir sobre aquilo, tu vê às vezes que tu não gastou 10 horas fazendo aquilo. Entende? Tu já gastou 10 horas analisando tua concorrência? Tu já gastou 10 horas pesquisando fornecedor sobre teu produto, comparando preço, identificando possibilidade de diminuição de custo? Tu já passou... Tu já olhou 10 vezes o teu DRE da tua empresa? Tu tem um DRE da tua empresa? Entendeu? Tu tá analisando exatamente qual que é o investimento e retorno sobre cada coisinha que tu gasta no teu negócio? Só essa reflexão aqui, se o cara aí pegar agora, olhar pro negócio dele, ele já vai ficar mais rico. Depois me diz aí quanto tu economizou só fazendo isso aqui. Então as pessoas hoje, num mundo acelerado, que todo mundo quer acelerar, ninguém para refletir e para analisar as coisas direito. Então, por consequência, eles ficam cegos para o que está acontecendo. Prestem atenção, cegos para o que está acontecendo já. Tipo, não é algo que vai... Não, que já está te tomando dinheiro, entendeu? É algo que tu já está perdendo. É uma taxa de cartão que tu não negociou. É um fornecedor que tu não conseguiu um desconto, mesmo aumentando o teu faturamento. Tem um mentorado nosso, inclusive, que ele enviava... Qual é o nome mesmo? Aquela... Organza? Não, AR, acho. Aviso de recebimento. Dos Correios. Porque ele tinha medo de acabar, o cara Aham. extraviou e não recebeu, e daí ele acaba tendo essa dívida, né? Depois ele tava tendo esse prejuízo. Só que a AR, de todos os envios que ele fazia no ano, tinha um custo a mais ali de envios. E a quantidade de perdas que ele tinha era muito inferior ao valor que ele gastava em AR. Então, vale mais a pena arcar com prejuízo de acabar o produto extraviando do que pagar a AR. E foi questão, tipo, de minutos. Não acho que foi no encontro, mas eu em grupo com o William. Minutinhos ali. O cara já economizou ali uma quantidade muito significativa de dinheiro. É porque eu contei para ele, né? A análise que eu tinha feito da Invictus, a gente economizou cerca de 50 mil reais de AR lá, porque tava pagando, era 5 por envio na época. Era mais ou menos isso aí. E a gente tava gastando quase 50 mil de AR no ano. E de problema dava tipo 12 mil, 13 mil, entendeu? Então não faz sentido, era melhor arcar o custo do problema do que ficar pagando mais com AR. Isso vem da análise, entendeu? Eu pego cada lá centro de custo, eu pego lá cada linha do meu DRE, do meu negócio e analiso. Isso aqui, que retorno está trazendo isso aqui? Essa ferramenta, que retorno traz? Isso aqui, que retorno traz isso aqui? Então cada coisinha, tu vai identificar o custo de capital que você está tendo e o retorno. O ROI, o retorno sobre o investimento em cada coisa. Então, se tu com esse olhar em cada pessoa, cada investimento, tu vai ver o quão mais eficiente tu vai ser. Porque, às vezes, tu gasta porque tu está habituado a gastar, não porque a melhor forma de se gastar aquele dinheiro. Entende? Então, eu tô com um fornecedor há 20 anos que tu não negocia com o cara. Eu tô com uma pessoa que faz tal função na empresa, mas eu nem sei, nem tenho um parâmetro do que é um bom desempenho ou não. Então, quando tu começa a ter essa perspectiva de ciência de dados, porque como que a gente identifica a alavanca? Com parâmetros. A alavanca são coisas que se destacam porque elas estão ou muito acima do esperado ou muito abaixo. E para estar muito acima ou muito abaixo, tem que ter um parâmetro. E a maioria das pessoas não tem parâmetro para nada. Então, para tudo na tua empresa, tu tem que ter um padrão de excelência, que é o que eu tenho falado há muito tempo aqui dentro da empresa, principalmente. Tudo que a gente vai fazer
qual que é o padrão de excelência ideal, o que eu posso esperar. Porque se eu não tenho o benchmarking que a galera fala, os parâmetros, eu não sei se eu estou indo bem ou mal. Então, como que eu vou identificar a alavanca se eu não tenho parâmetro? Impossível. E por isso que vem a importância da ciência de dados, entendeu? Porque aí a gente enaltece os números e aí com parâmetros confiáveis a gente consegue destacar. Ó, isso aqui está verde, isso aqui está vermelho, isso aqui está verde, isso aqui está vermelho, isso aqui está verde, isso aqui está vermelho. E a gente consegue priorização. E por isso a gente consegue ter uma aparente velocidade no ganho, mas não é nem a velocidade, na real é a direção, entendeu? E aí isso tudo a gente faz através da análise de natureza do negócio, ciência de dados, na aceleração para a galera. E é complexo de fazer, porque são muitos dados e esses dados a gente tem que olhar os vários ângulos deles e não dá para nunca tomar a decisão com base em um dado. Aí vem a necessidade de um especialista, ainda mais que se a gente já está investindo ali 5, 10, 20, 30 mil para cima em anúncio. Quanto mais a gente investe, mais necessário é ter um olhar de um especialista nisso, porque senão vai desperdiçar dinheiro, porque tu não vai saber da onde que está voltando. Isso eu estou falando só dos anúncios, fora todo o resto do negócio, entendeu? Todo o resto. Exatamente. E isso que tu falou agora em relação à direção e velocidade, a gente precisa desse tempo para a gente organizar. Imagina, o cliente tem, sei lá, uma empresa há 1 ano. Nunca foi visto número, nunca foi organizado, só foi feita as coisas. Então, a gente até faz bem rápido. Precisa organizar esses números, precisa entender qual que é o próximo passo, para aí sim a gente começar a executar a estratégia de uma forma inteligente. Querendo ou não, isso é muito melhor, porque os clientes querem assim, eu quero que seja, faz a minha campanha rápida. Eu quero que esteja rodando a minha campanha. Na ansiedade. Na ansiedade. Só que o que tu prefere? Aí eu faço uma pergunta. Tu prefere que leve um tempo... Um tapão agora, um tapão depois. Vai levar, digamos, sei lá... Vou falar um número, que vai levar 1 semana para a gente preparar toda a análise de dados, preparar todos os painéis que a gente precisa, compilar os números para a gente tomar a decisão correta e fazer as campanhas, ou fazer agora, eu acho que assim vai dar bom. Tem que pensar que é o teu dinheiro que vai ser investido ali, qualquer centavo é extremamente importante. Se o negócio também não suportar 1 semana de análise, quer dizer que ele já tá no fim da picada, né, mano? Não, pelo amor de Deus. Faça o negócio. Se essa 1 semana já acabou com o negócio. O pior de tudo é o seguinte. Eu contrato a empresa pelo diferencial dela nessa parte de análise de dados, de tomada de decisão com base em números assertivos e tudo mais. Mas eu não quero que ela faça isso. Eu quero que ela suba a campanha, que é o que eu já estava fazendo. Mas, gente, é que assim, ó... quando a gente está ansioso, a gente não é racional. Então, não é esperado alguém ansioso ele ser racional. Não existe isso. Não, é impossível alguém ansioso ser racional, entendeu? Não tem como. Pode ser até na cognição, mas na ação não é. Entendeu? Ele diz e sabe que eu tenho que esperar, mas eu continuo ansioso. Então, logo, tu não está sendo racional. Então, já não faz sentido sofrer sem necessidade, entendeu? Também é irracional o sofrimento sem sentido. Então, se a gente parar para pensar, é igual um nutricionista, tá? Quantas pessoas... mas eu não como muito. Mas eu só como besteira no final de semana e eu nunca consigo emagrecer. Tá, beleza. De forma generalizada e tal. Vamos analisar, tá? O que tu come de manhã? O que tu come ali meio-dia? O que tu come de noite? Eu como um pãozinho com manteiga. Eu tomo um cafezinho com açúcar, né? Porque se eu tirar o açúcar também fica sem gosto. E de tarde é um suquinho de laranja, um suquinho de uva. E aí não vê que tem um monte de caloria aqueles negócios que estão fazendo todo dia. Bolacha salgada, que a bolacha salgada... uma bolachinha salgada só pra dar aquela enganada. Água de sal, que é a mais calórica. Então, assim, é incrível como as leis da vida, do universo, se repetem em vários aspectos diferentes, né? Até Salomão fala num versículo que Deus tende a fazer com que as coisas se repitam de novo e de novo. E as pessoas não aprendem porque elas não olham para o passado. Então, elas não olham para o histórico das coisas, não entendem como elas funcionam e por isso que bate com a cara no muro o tempo inteiro. Então, as coisas se repetem, as leis da vida se repetem na vida pessoal, na vida espiritual, na emocional, nos negócios, é a mesma coisa. Então, qual que é o negócio? O Data Science vai te ajudar a identificar os vícios do teu negócio. Entende? Vai te ajudar a identificar os vícios do negócio. Então, o que está
ou sendo gasto em excesso, ou o que está dando menos resultado que deveria. Então, essas duas coisas tu vai conseguir identificar e ajustar bem mais rápido, tendo a clareza dos problemas Como reais. se fosse, pensa na analogia. Olha o que a gente vai fazer para você. É um cano passando água cheio de furo e tu não sabe onde é que tá os furos e a água é o teu dinheiro. É o data science que a gente vai fazer. Ah, aqui, ó, cheio de buraco. Deu. Tá, pô, buraco. Já era. Já, A vida só- fica mais fácil do empreendedor, né? Não é aquela coisa tipo, ah, meu Deus do céu, tá ruim o faturamento, o que eu faço? Aí ele faz tudo. Aí ele vai fazer tudo que ele pode. Vai fazer promoção, ele vai mexer na campanha que tava boa, ele vai mexer no site, vai fazer aquilo. O Data Science vai literalmente apontar, olha, tá? E é esse aqui o problema. Então, pra você resolver esse problema, tem que fazer isso, isso, isso. Hoje que tu Acabou. trabalha 12 horas por dia, enlouquecido, o data science vai fazer tu reduzir isso até menos da metade. Talvez comece a trabalhar tipo umas 8, né? Que nem um ser humano Que nem normal. o normal. Se tu quiser voltar a trabalhar 12 horas por dia, Vai trazer muito mais resultado. vai tipo... Aí é porque, meu Deus, é realmente. Sim. Mas não tem o que falar. E essa clareza nos permite agir corretamente e tudo mais. E tomar decisões assertivas. No final do dia, é isso. Por exemplo, um dos maiores ganhos que a gente teve lá na Invictus de faturamento foi ter mudado o meio de pagamento que começou a provar mais do que o outro. Não é, Marcelo? E como é que a gente sabia disso? Analisando os números. Olha aqui, ó. E Analisando. especificamente um gargalo era a taxa de pagamento. Taxa Podia de aumentar pagamento. Então, 30%. estava reprovando 70% e agora começou... desculpa, ao contrário. Estava reprovando 30% nos cartão lá e aí a gente diminuiu para 8% de 8, reprovação. no máximo 9. Aí aumentou muito a lucratividade sem fazer nada, só mudando o meio de pagamento. A gente fez isso com a App Max, pessoal. Qual que seria o senso comum? Ah, vou mexer nas campanhas. Se Não, tá mas ruim é assim, o eu vou mexer na toda hora. campanha de anúncio Exatamente. ali. E é legal da Data Science porque ela te dá repertório, tá? E eu vou trazer um exemplo muito prático. Mas essa questão do aviso de recebimento, né, dos Correios, costumeiramente, o que eu vou pensar? Eu vou aceitar ter esse prejuízo aqui, tomando golpe? Ah, não. Como é que é? Mas quando tu tem os números, tu vê que isso é muito mais lucrativo pra ti. E tu até tem mais repertório pra fazer promoções mais agressivas, coisas que são contra-intuitivas. Que vamos pegar a Invictus, por exemplo. Fez recentemente aquela promoção do produto por R$1, né? Tá. Tem todo um fundamento por trás Tem todo um que fundamento. isso se torna lucrativo e deu muito certo. O que Agora, a maioria faz? vai copiar eles são Invictus, louco. vai copiar Invictus e vai fazer errado. E vai quebrar, entendeu? Essa que é a Eles vão questão. vamos vender por R$1. Por quê? Porque eles estão vendendo. O que acontece? Exato. Não sei, mas eu vou vender por R$1. Ou nem Vai- vende, né? Tem duas coisas. Ou copia metade e se dá mal. Só copia o vender por R$1, mas não copia aquela parte que tem que ganhar dinheiro com isso. Aham. Aí essa parte não copia. Uma das muitas vantagens de É. estar dentro da aceleradora é que você vai ter acesso. Você vai ter exatamente acesso a isso. qualquer- A gente faz, né? Aí, o outro ponto... O que tu tinha falado? Que a pessoa copia pela metade e aquela pessoa que nem vai copiar. Acho que é isso que eu ia falar. É verdade. E é a pessoa que vai criticar, entendeu? Vai criticar porque... Os são caras estão burro. prostituindo o mercado. Os caras são muito boas, os caras estão prostituindo o mercado, é isso aí que acontece. Menos a opção, pô, deixa eu entender o que acontece, Aí ver se faz entra, sentido. eu não sei se já dá para ir para esse tópico, mas daí entra na parte do CRM. Exatamente, conecta muito bem com essa Não, isso é parte. segredo, deixa só pra... Esse aí, É só só pra pra quem quem esse aí no QR Code aqui em entrar, cima. Na aceleradora. E ainda sobre a R também, sabe? Já teve casos de clientes nossos que, cara, eles não tinham prejuízo. Era tipo um prejuízo, sei lá, de R$100 em 5 anos de empresa. E os caras deixavam de fazer alguma coisa e focavam a energia deles total nisso. Daí, no Encontre Mentoring Group com o William, por exemplo, ao invés de eles focarem em alguma coisa para conseguir escalar ainda mais resultado, eles gastavam muita energia olhando aquele mini probleminha que, cara, foi R$100 em tantos anos de empresa. O que isso vai impactar na tua empresa, cara? Foca mais em vender mais. Então, também tem essa questão, sabe? Acho que a parte da pessoa perder, alguém roubar, alguém agir de má fé, atinge demais a pessoa, É. sendo que foi um Eu caso já vi o William, isolado. eu já vi o William falando muito sobre isso. com o Reclame pessoal. aqui, né? Com o pessoal, não, com os colaboradores. Ah, a gente vai parar de fazer tal coisa porque deram um golpe aqui. Quantos golpes deram? Quantos ainda fizeram? 1000. Pelo amor de Deus. Então não me enche o saco. É muito. Eu já vi ele falando várias vezes. Quando alguém fala isso, eu já. Lá vem o William. Vai falar. Tipo, eu já sei que ele vai responder, porque. Entendeu? Porque assim, galera, ó, a gente tem que entender duas coisas. A gente tem que ter a visão sobre qual que é a finalidade daquilo ali, qual que é o impacto final. É um vício que eu vejo em até gente extremamente competente, que é lidar com a aparência do problema e não com o problema, entendeu?
Ele lida com a aparência do problema, não com o problema. Ele lida com a reclamação do cliente, não com o aspecto geral em termos percentuais de reclamação, que é o natural acontecer. Aquilo impacta, né? Qual que é o impacto final daquilo? Porque se eu estou querendo vender 12 milhões, 30 milhões, 100 milhões, pô, a empresa que vende 100 milhões e não tiver uma reclamação, mano, tem que ser canonizada e botar na Bíblia o que aconteceu, tá ligado? Porque não é possível que nem Jesus conseguiu agradar todo mundo e a empresa consegue agradar todo mundo. É algo a ser analisado. Tá entendendo o quão irracional é esse tipo de coisa? Então, tu vai pegar, tá, quanto que a Nike fatura, quantas reclamações tem? Tem centenas de milhares, tem milhares, até dezenas de milhares. Não sei nem se não tem mais de 100 mil reclamações. Deve ter, com certeza. Com certeza deve ter. E eu tô dizendo só no Brasil, não tô falando no mundo todo, aqui no mundo todo, obviamente. Então, acontece que não é racional, tu não tá analisando de forma lúcida aquilo ali. Então, a pessoa pega um cliente que reclama, ela, por exemplo, deu problema com o produto dela. Não, nunca mais compro. Tá, mas qual que é o percentual de vezes que deu problema nisso aqui? Qual que é o percentual de reclamações que tá tendo? A pessoa tem que analisar de maneira fria, não é... A pessoa acha que muitas vezes ela pega a empresa como um filho, né? Então, tem um produto que ela pegou, tem não sei o quê. Ela começa a olhar de maneira muito emocional e acaba esquecendo que tem que olhar com alguma certa frieza os dados, certa frieza ali o que tá acontecendo. Não é nem... Eu não digo nem frieza, porque assim, ó... Quando dá problema num produto e a pessoa fica chateada, ela não fica chateada porque o produto é ruim. Ela fica chateada porque deu problema com ela. Entendeu? Deu problema com ela. Porque todo mundo tá vendo aquele produto lá, mas ela não vê reclamação dos outros sem sobre o mesmo produto que ela vende. Mas deu problema com ela, então logo essa pessoa tá dizendo que eu não sou boa. Ela se identifica com o produto. Ela é o produto, entendeu? Então é a mesma coisa quando um pai vai repreender o filho e aí ele não quer ser duro demais com o filho, porque senão o filho vai ficar chateado com ele. Então ele não está se preocupando com o futuro do filho, ele está se preocupando com a opinião do filho sobre ele. Então ele não quer sentir a dor de ver o filho de mal com ele. E ele não se importa com o que a consequência do filho fazendo errado vai acontecer. Então ele não se importa com o filho. Ele se importa com ele mesmo. Porque eu não sou capaz de suportar a dor de ver o meu filho triste. Tá entendendo o que eu tô falando? É a mesma coisa. Eu não sou capaz de suportar a dor de ver alguém falando mal do meu produto, ao invés de pegar a porra do produto e melhorar, entendeu? Se o problema é o produto, melhora o produto. E levar em consideração também a quantidade. Ponto. Se você vendeu 200 unidades daquele produto, teve uma reclamação. Às vezes... Vai levar em consideração Às vezes isso. E outra, tu tem que detalhar qual é o motivo da reclamação. Então, tu vai mais a fundo, tá? Teve X% de reclamação, tá, mas quantos por cento foi de que chegou atrasado? Quantos por cento foi de má qualidade no produto? Quantos por cento foi de produto que não era o que o cliente esperava? Porque será que o problema é o produto ou é a foto que está fazendo o produto? Às vezes é a foto que não está deixando claro que é o produto e o cliente está comprando errado. Então, tu ter essa falta de medo de enfrentar a realidade, né? Tu ter essa coragem de enfrentar a realidade te favorece muitas coisas na vida, porque às vezes tu cria ideias generalistas que geralmente tendem ao negativo, ao invés de investigar a realidade e de fato arrumar ela, entendeu? E isso eu vejo que aqui no Brasil é muito forte isso, principalmente com quem está começando, entendeu? Principalmente com quem está começando. E aí, assim, saindo de Data Science, consequentemente, o próximo passo é o desdobramento de metas e o planejamento. Né? E daí disso a gente desdobra para o canal de venda, entra o tráfego pago, entra o CRM. Mas antes da gente seguir, assim, para tu que é dono de e-commerce e está escutando esse podcast, ouviu o podcast até aqui, é impossível que tudo que a gente disse não tenha feito sentido para ti. Porque literalmente qualquer e-commerce, independente da fase, extrai valor e precisa de um bom data science. E aí eu já falo que, assim, aqui a gente tem um tempo limitado para falar sobre esses tópicos, para falar sobre o conteúdo. Então a gente tem uma equipe inteira preparada para te atender e te direcionar, explicar cada um desses tópicos e como que ele vai funcionar para o teu e-commerce. Tem tanto um link na descrição, quanto o QR Code aqui em cima que tu vai analisar. Tu vai para uma página onde tu pode pedir um orçamento. E Felipe, mas eu sou muito iniciante, eu faturo 5 mil, eu faturo 10 mil, ou eu acho que eu sou muito avançado, eu faturo 100 mil. Cara, a gente tem o produto ideal para ti. Não precisa ter medo, achar, meu Deus, eu faturo 5 mil, vou chegar lá, vou me cobrar 100 mil para fazer essa aceleração, que deve valer no mínimo isso. Pode ficar tranquilo que a gente tem algo específico para ti. Só te aplica que com certeza a gente vai conseguir te ajudar. Sim, a gente tem soluções para qualquer nível de negócio. Seja faturando
5, 10 mil, até 1 milhão, 2 milhões por mês. Então, não tem problema quanto a isso. É mais a solução certa para o teu contexto. Fechou? Perfeito. E aí, gente, desdobramento. Depois que a gente tem todas essas métricas, o que vocês costumam olhar primeiro? O que vocês priorizam ver nos clientes? Parte de CRM, parte de tráfego pago? Como que vocês partem depois que vocês têm o Data Science? E é importante falar assim, que a gente gastou mais tempo no Data Science, porque em todo projeto, tudo na vida é assim. É mais demorado fazer um negócio andar do que manter ele andando. É mais difícil, é a lei da inércia, é mais difícil eu tirar algo de zero movimento para se movimentar do que manter em movimento. Entende? Então é a mesma história. Então, se a gente acerta muito lá na análise inicial, entendendo a natureza do negócio, a gente encaixa um modelo que funciona, um funil que funciona, uma forma que funciona desde o início. Então, depois vai ser bem mais leve. Então, isso realmente acelera aí o resultado em diminuição de custo e aumento de lucro. E aí depois é isso aí, estabelecer agora a direção, porque pô, a gente já entende mais ou menos como é que funciona, a gente já sabe quais são as métricas importantes, então a gente vai criar o desdobramento em cima disso. E aí qual que, na tua visão, vocês todos, o que vocês acham que qual que é a moral do desdobramento de meta? O que vocês acham? Para mim, o desdobramento de meta é a gente, depois que a gente faz toda a organização do Data Science, a gente chega no desdobramento de meta e ali a gente pode decidir, porque a gente vai ter basicamente uma lista de ações que a gente vai executar para poder chegar no resultado, né, que é o objetivo. Então ali a gente vai conseguir olhar e falar, olha, qual dessas métricas aqui mais vai impactar no negócio como um todo, se a gente for aplicar agora. Por exemplo, a gente faz ali, vou investir 10 mil por mês. Então, beleza, qual que é a tua meta? Minha meta é faturar 100 mil. Entendi. Então, a gente precisa fazer o que agora? Vamos desdobrar. Para ter 10 mil, a gente precisa ter X quantidade de visita, o custo precisa ser tanto, nananana. Digamos que o custo precisa ser 50 centavos para ter uma visita dentro do site. E atualmente o custo dele é 1,50. E o ticket médio precisa ser 200 e o ticket médio dele é 190. Então, o que eu vou olhar? Eu vou trabalhar no ticket médio ou trabalhar no custo por visita? Se eu conseguir reduzir esse custo por visita aqui, ele vai poder vender muito mais. Então, é ali que a gente vai atuar agora. E tem isso também, né? Porque o olhar do especialista vai saber qual que é o peso de cada indicador e qual é mais exequível naquela fase do negócio. Porque tem coisas que são importantes, mas a gente não consegue fazer na hora, pela complexidade de execução. Então, quando tu pega alguém que já tem experiência e tudo mais, fica muito mais fácil. Isso aqui eu sei, consigo mexer agora, rapidinho. Isso aqui dá para mexer, mas aí vai, relaciona a migração, relaciona a um terceiro, a um vídeo que depende do marketing, não sei o quê. Então, tem isso, né? Então, com o desdobramento, a gente consegue enaltecer melhor essas alavancas, esses indicadores, e até priorizar, né? O que a gente vai fazer primeiro com relação no impacto do negócio e facilidade de execução. Exatamente. E cada métrica também, ela demanda de especialistas diferentes. Por exemplo, essa aí, custo por sessão. Qual que é o trabalho do tráfego pago referente a essa métrica? A gente vai lá e faz todo o planejamento. Olha, a gente vai trabalhar dessa maneira, as campanhas vão ser essas, os anúncios vão ser esses, os públicos vão ser esse, a gente vai aparecer em tal região, em tal lugar, no Google a gente vai fazer isso. Tudo perfeitamente desenhado. A gente executa. Daí a gente entrega também o material para o time dos especialistas em e-commerce, onde a Stephanie é responsável. Olha, da parte de vocês aqui no site, por exemplo, fazer o CRO, da parte de vocês, para a gente melhorar essa métrica, aí vocês vão analisar aqui. O site tem que estar assim, a rede social tem que estar assim. Constroem tudo em referente ao site, a experiência do usuário lá dentro, tudo isso. Imagina, são duas equipes com pessoas extremamente capacitadas para melhorar uma métrica. E isso fora muito isso, forte. Depois tem a parte do CRM, que aí a gente vai focar não só na aquisição, mas na retenção do cliente. Então é um time multidisciplinar que, se fosse contratar, ia dar mais de 14 mil reais, facilmente, um time inteiro desse para fazer. Bem mais. Bem mais de 14. E a pessoa pode ter toda essa expertise pagando muito menos no negócio dela, acelerando literalmente anos que ela ia demorar para concluir aquilo sozinho. Isso é importante que tu falou agora, porque a pessoa assim, achei caro. Falei, contrata aí 3, 4 pessoas para tua empresa, tu vai ver quanto que vai dar valor. Só pensa agora. Não, se ela pegar vai pegar, por exemplo, um gestor de tráfego sênior, já dá mais do que o valor, às vezes, não. Já dá.
Já dá mais do que o valor. Dá Aí, mais que o valor. Aí fora, daí tem que ter o head da operação, que vai determinar toda a estratégia. Daí E já o gestor vai... não vai, e o gestor sênior não vai fazer... mexer dentro do site maior de CRO, Não, de não UX, mexe. não vai fazer a parte do CRM, não vai. Não. Aí fora entra- planejamento de social media, e aí fora o CRM, a régua de comunicação que tem com os clientes. Nossa senhora. Processos, né? No geral, Tá processos. louco. Se tu vai trazer qualquer pessoa de fora, ela até pode ter alguns processos dela, mas cada empresa tem os seus processos específicos, sabe? Tem as suas peculiaridades. Então, assim, fora que eu digo, a gente é muito chato pra contratar, né? A gente é muito chato com quem que a gente coloca nessa questão de entrega de produto, porque a gente sabe a importância disso. É chato com quem a gente coloca e mais chato com quem a gente mantém na empresa. Exato. É muito chato. No nosso caso é o contrário da inércia, né? É difícil entrar e mais difícil ficar ainda. Aí também na aceleradora a gente tem muita importância de que não tem que morrer no tráfego pago. Os pessoal, nossos leads têm muita dificuldade nisso. Os caras acham que é a campanha, é aquilo lá, é aquele público, aquele criativo, mas não é aquilo lá. Se a pessoa tá, beleza, ali, você faz uma campanha muito boa, treina pessoas muito qualificadas, o site até que tá legal, mas o teu Reclame Aqui tá horrível. E já teve casos de clientes que a gente já trouxe na mentoria, a gente foi fazer uma análise completa, a gente abriu o Reclame Aqui do cara. Na verdade, nem abriu o Reclame Aqui, pesquisou no Google, colocou o nome da empresa, tinha o site, abaixo do site Reclame O Aqui, ranqueamento do Reclame Aqui estava do superior ao lado site. aparecendo não recomendado. Eu falei, meu Deus. Aí eu fui um pouquinho mais abaixo, tinha uma reclamação de uma pessoa dentro desse Reclame Aqui dessa empresa e estava escrito em letras maiúsculas: não comprem dessa loja. E vários pontos de exclamação. Eu falei, cara... Aí embaixo tinha um processo. E assim é indo, escalonando. Exatamente. Aí embaixo o vídeo do dono entrando no camburão. Tá ligado? Eu falei, cara, pode estar legal o teu Instagram, pode estar legal o teu site, mas a gente identificou que o teu Reclame Aqui, ele tá prejudicando, com certeza. Tua taxa de Sim, conversão influencia. tá baixa por causa do teu Reclame Aqui que tá lá no outro lugar. E a gente olha ali o Reclame Aqui, tinha mais de 15 mil visualizações. Isso de Caraca. pessoas que viram. De pessoas que olharam por fora já nem clicaram. Aí, Sim, e geralmente todo um quem processo. vai lá é que tá interessado em comprar, né? Uhum. Ou pessoas que pesquisaram só no Google, nem queriam ver o Reclame Aqui, só pesquisaram no Google Não, pra sim, fazer mas tá compra. interessado em comprar. Exatamente, É isso que eu tô falando. Mas ela nem chegou a ir atrás, Vai mas aparecer- ela já foi prejudicada. Olha a só. partir de agora, todo mundo que eu assistindo aí vai pesquisar. Olha, no É, já Reclame tá Aqui. fazendo, vocês, abriu uma tá, aba gente? nova Já ali. tá abrindo, já. É, porque assim, ó, isso é o entendimento da jornada de compra do cliente que a gente mapeia também, dentro da aceleradora. Por quê? O cara foi lá, viu o anúncio no Facebook, gostou, foi pesquisar no Google para ver se é confiável e, por acaso, aparece ali o Reclame Aqui. Então, pô, deveria já ter uma página enaltecendo a tua empresa, não descredibilizando ela, né? A Porque gente tá... fez toda uma estruturação para conseguir resolver isso. Colocamos. A gente tem página campanha, estratégica para isso, fazer. Colocamos campanhas específicas de Google Ads para que acabasse que esse Reclame Aqui ficasse mais abaixo, para evitar de ter mais reclamações. A gente já, tem que ver a causa do problema, tem que ligar para cada cliente, vai ter que fazer toda aquela responder as questão. reclamações. Vai ter que resolver as reclamações, porque ele realmente não estava olhando para aquela parte, estava focado em vender mais, diminuir o CAC, diminuir o CAC, mas não olhou para a coisa mais óbvia, que é a pessoa pesquisar a empresa no Google e tá vendo aquela questão, né? Então, isso foi um fator principal que a gente colocou no plano dele, é resolver este problema aqui e fazer com que as pessoas não vejam o Reclame Aqui também. Esconder esse daqui enquanto a gente está resolvendo, para deixar um ambiente um pouco mais agradável para o cliente, mais confiável. E isso é uma coisa muito básica, né? Mas que influencia demais na tomada de decisão do cliente. E aí hoje a gente tem muita essa clareza sobre, tem que diminuir o custo de aquisição e aumentar a retenção do cliente, porque a gente vai estar mais saudável e tudo mais. Só que se a gente parar para pensar, deveria ser o básico a gente pensar em fazer o cliente voltar, né? E já esperar que a excelência fosse desde o dia 1 na entrega do produto. Mas eu sei que às vezes o cara começa... É igual a gente estava com o podcast ali do Evandro e tal. Às vezes começa uma renda extra, não tem muita noção, vai fazendo e tal. E nem... Não é por mal, é por falta de... É por ignorância mesmo, né? Muitos clientes... Poucas empresas que a gente conhece hoje que se tornaram empresas e desde o dia 1 daquela empresa o cara tinha intenção de fazer uma empresa. O cara só queria uma renda extra. Maioria não, Aí depois passou 1 ano, 2 anos, ele falou, caramba, eu tenho 10 funcionários. A pessoa não se liga nisso, acaba acontecendo. Sim. E aí é isso aí que traz a questão da ansiedade, né? Porque a pessoa que está dentro do negócio, ela não tem aquela clareza que uma visão de fora tem, que chega e consegue identificar esses pontos. A pessoa fica muito presa ao tráfego, como vocês falaram. E às vezes ali a parte do CRM, quanto de resultado que o CRM não traz na Invictus? Que às vezes é algo quase orgânico, porque o custo de um disparo de e-mail, de uma mensagem, é muito mais barato do que A gente conseguiu uma campanha em de tráfego. pouquíssimos meses aumentar para 20% do faturamento
em recorrência. 20, E quanto não, tava antes? 26. 26%. Não, e aí daqui a pouco tu tem um e-commerce que fatura 70, 80 mil, tá ouvindo esse podcast, tu nem sabe o que é CRM. Primeira vez que tu escutou, olha quanto dinheiro que tu tá deixando na mesa. É. Acho que a gente pode abrir um pouco do que é o CRM em si, né? Uma gestão de relacionamento com o cliente. Basicamente é isso. Então, gestão do relacionamento do cliente. Ou seja, gestão já pressupõe que é um relacionamento organizado, entendeu? Então, é aí que tá. Então, e quando a gente está falando de organização, tem a ver com a régua de comunicação. Então, é uma sequência de coisas que acontece depois que o cliente vem e compra da gente. Então, tem duas formas, na minha visão, da gente aumentar a recorrência, que é o criar uma régua de comunicação, que é só se fazer presente, por exemplo, a reserva faz muito. Então, a primeira coisa é isso. Então, eu tenho que ter essa estrutura de comunicação para que fomente essa recorrência. E aí, nessa estrutura, vai vir grupo específico, grupo VIP para cliente, com condições diferentes, né? Vai vir CRM, de fato, através do e-mail para entrar em contato. Hoje tem plataformas que possibilitam fazer um aplicativo para continuar o contato com o cliente. Então, isso eu estou falando só da gestão do relacionamento. Só de se manter presente na vida do cliente. Time comercial, mantém relacionamento com quem já comprou. O que vai mudar? Dependendo da natureza do produto, vai ser algo mais frequente, mais espaçado, ou tu vai ter que apostar em aumento de mix de produto. Entende? Então, a gente constrói a régua de relacionamento. Então, o cara comprou, já vai ter uma sequência de e-mails e mensagens que vai chegar para ele. O cara comprou X vezes, ele já vira um cliente VIP, e nesse cliente VIP ele vai ter condições diferentes. Então, tu cria essa régua, essa árvore de coisas que vai acontecer com ele. Só que, o que vai variar a tua recorrência? A natureza do produto. Então, por exemplo, suplemento da academia, whey, naturalmente vai acabar. Então, é muito fácil. Geralmente é em um mês. Então, é muito fácil. É só eu atender decentemente o cara num preço competitivo que eu vou vender de novo. E depois lembrar o cara de que tu existe. Né? Exato, com essa régua que a gente já criou, tá tudo certo. Agora, se eu tenho um produto que nem a Invictus, que não tem uma recorrência tão alta, eu posso fomentar a indicação. Então, ele me indica para outras pessoas, então crio incentivos para indicação. Eu também posso aumentar o meu mix de produto para vender peças diferentes para os mesmos clientes, que é o que a gente tem feito cada vez mais e o que tem dado super certo. Então, isso aí é da natureza do negócio, é isso que a gente está falando. Cada negócio vai ter uma natureza e, dependendo da natureza, a régua, a organização de contatos vai ser um pouco diferente, mas o princípio vai ser esse. Se o produto tem naturalmente recorrência, o nosso trabalho é se manter presente na vida do cara e sempre estar ali com ele, lembrando ele, dando uma boa experiência, surpreender ele. Se ele não tem tanta recorrência, a gente vai ter que manter essa mesma régua de comunicação, pode mudar só a frequência, mas a gente vai no viés de ouvir os clientes para aumentar o nosso mix de produto e vender mais para o mesmo cara. Então, se eu vendo joia banhada, por que eu não vendo prata? Por que eu não vendo óculos, entendeu? Por que eu não vendo, talvez, relógios agora também? É o mesmo público, é a mesma coisa, eles têm esses interesses. Vai mudar estilo e tudo mais. Por que eu não vendo feminino, só masculino? Então, tudo isso vai aumentando. Só que não adianta fazer isso de forma desordenada, porque daí tu não vai ter resultado também. Porque daí tu vai estar com um estoque muito grande sem giro. Então, a gente tem que cuidar o giro do estoque e o estoque parado não pode ter um percentual muito grande. Então, por isso, tem que ser tudo organizadinho com base lá na Data Science para a gente ter certeza do que a gente está fazendo, porque senão a gente só vai desperdiçar. Exatamente. É isso. E voltando aqui para a natureza do negócio, que isso aqui é muito importante, essa natureza do negócio. Você responder as principais perguntas, as perguntas-chave, né? Então, por exemplo, por que o teu cliente ele sente desejo por aquele produto? Ou ele procura por aquele produto? Por que o cliente compraria da sua loja? Como ele pensa, como ele compra. Gente, isso é muito importante. Do que se alimenta, onde ele vive. Hoje, no Globo Repórter. Mas é exatamente isso, gente. A gente tem casos ali de mentorados que, eles trabalhavam com um público de moda feminina. Beleza, moda feminina. Então, aqui a gente já acha que é de uma forma, mas não. Ele tinha um público específico, mais maduro. O mais maduro não tem como empurrar para um site e-commerce automatizado a pessoa. Ela não tem o costume de comprar pelo um site. O que ele fazia que mais dava certo? Era live comercial. Isso aí bombava. E era isso que dava certo pro negócio dele. Agora, se a gente tiver um público mais jovem,
Cara, e se você não tiver um site e-commerce, você vai perder venda, porque o público mais jovem tá acostumado com o site, inclusive, dependendo do público que você trabalha ali, esse público não quer conversar num comercial, a pessoa quer comprar no site São rápido. antissociais. São Quanto antissociais. menos gente, melhor. Exatamente. Aí você pode perder venda por ter um público desse formato e você Exato. não ter o canal de vendas que atende esse público. Então, isso é muito importante. A BH, a mesma coisa. A BH não faz sentido a BH querer forçar a venda pelo site e-commerce. A Sim. BH tem que ser um processo comercial muito estruturado. Tu faz um Tem que ter pedido de 100 ligação, mil no site. Tem que ter ligação, tem que ter call, a pessoa olhar no olho, fazer um É projeto. É toda uma estrutura. Presencial também. É, a pessoa gasta uma casa ali, não vai no site, eu vou entrar aqui e pegar 280 mil reais num diamante aqui no site. Isso, É. e isso é levando em conta. Isso é princípio. Isso não é nem questão de e-commerce. Não, isso aqui é princípio. É a mesma coisa com a É a Transcend. natureza. É a mesma coisa que a Transcend. Isso Então, é normal, porque eu já comprei diamante de um outro e-commerce e é igualzinho, eles ligam, conversam, assim. Claro, não existe isso. Não é tu que tá inventando, a gente não tá inventando, é o jeito que existe o negócio. É, e aí que tá, porque lembra do padrão de excelência? Esse padrão de excelência vai para o indicador até a execução final. Tudo tem um padrão. Do mais detalhado, do mais abrangente. Tudo vai ter um padrão. Aí, por exemplo, teve uma mentorada nossa que tinha os produtos campeões do nicho. Ela vendia clutches para festa. E não ia. Só que aí o que acontece? Olha só. A pessoa, qual que era a natureza do negócio? como ele pensa. Como ele pensa, eu tenho uma festa para ir, eu vou com um vestido rosa. O que eu quero? Eu quero uma clutch rosa. Então eu ia no site e eu buscava clutch rosa. Só que no caso dela, ela estava fazendo o cadastro do produto com uma cor principal e todas os restos como se fosse todas as outras Ela fazia como com se fosse foco no modelo e não na cor. em Isso. Então era tipo um modelo com todas as cores no cadastro. Então, se a cor que eu busco não é a da primeira foto, já fudeu. O pior ainda, era muito comum de faltar estoque, porque não tinha muita... Não tinha nenhum controle de estoque. Não tinha também esse controle de cores que mais vendiam, Qual porque cor que mais? não tinha esse controle. Isso. Era muito, não tinha Final especificidade. da história. A gente arrumou de ter um cadastro individual para cada cor e começou a aumentar a full as vendas. Agora não lembro exatamente Na quanto. página home, a gente já conseguiu, a gente colocou um banner por categorias, que é super comum, tá na moda, inclusive, né? Aham. Só que esse banner por categorias era por cor. Isso. Rosa, colorido, azul, turquesa, não sei o quê. Isso. E ali, a pessoa clicava naquela categoria e aparecia todos os modelos que tinham disponíveis naquela cor. A gente levou em consideração como o cliente pensa, a gente organizou a jornada do cliente, quem sabe, pelo modelo para cor, e isso fez com que ela fantástico. dobrasse o ROAS dela e Dobrou o mantesse ROAS. previsibilidade. Porque ela tinha, alguns meses ela tinha um ROAS bom, mas no mês seguinte estava Não. horrível. Ela não tinha previsibilidade. Porque ela Provavelmente não por conta do sabia desespero. especificamente quais eram as cores que mais vendiam, então, por consequência, não tinha como ter previsão de estoque, que, por consequência, fazia com que ela não tivesse estoque das peças que mais vendiam. Aí a gente basicamente fez natureza do negócio, entendeu? Calma, o cliente vai comprar por conta da cor do vestido que ele já decidiu. Isso. É isso aí. Mas isso é esse perfeito, né? natureza do Até a negócio. gente, de vez em quando, assim, vai comprar, eu preciso comprar uma calça preta. E já sabe a cor, assim, só que não sabe, às vezes, o modelo. Né? O cara entra, filtra por cor, parece É mais vários. fácil, É bem mais fácil. Eu tô procurando uma calça preta. Às vezes, quero calça azul social. Entendeu? E também a gente pensa nessa questão também. Moda feminina. Gente, a quantidade de lojas que eu já Quem às atendi e mas é não que a gente tem acha que tabela de medidas. Como é que Sim. eu vou comprar na internet tem tabela de qual que é a cintura, qual que é o Eu quadril? até hoje Não eu vou fico comprar. meio receoso. O problema Eu é que a não gente acha que o cliente é especialista no nosso produto mais do que a gente, né? Ele acha que o cliente sabe tanto quanto a gente sabe. Ah, não tem como ele não ver que tem um botãozinho bem ali. Não é possível que ele não sabe já a tabela média universal de medida da minha Ou às vezes calça. até esconde, Não, mas eu não até, sei até mesmo. Até tem a tabela de juro. medidas numa página de produto, mas tá lá no final e tem que abrir ainda, gente, tem que deixar exposto em cima do botão comprar. Tem que estar ali, bem bonitinho. É. Inclusive Comprei. com o ícone junto, o Eu ícone de comprei provador. calça pela internet faz 1 ano e pouco uma vez. E eu comprei errado o tamanho. Porque daí o cara já cria objeção, se chega errado e tal. Eu já deixei de comprar muitas vezes por não ter tabela de medidas. Eu não Dá. tenho preguiça. E isso Aí chega influenciaria lá, no contexto de custo de aquisição. Só que aí a galera não entende, né? Isso faz que o custo de aquisição fique mais caro, menos pessoas comprem e, por consequência, tem menos recorrência e o teu negócio tem menos lucro. Então, no final, dá uma série de prejuízos ou deixar de ganhar que tu poderia evitar sabendo a natureza do negócio e já adequando isso desde o início, entendeu? É uma coisa mais estrutural, é o jeito de fazer do que o que está sendo feito, entendeu? Então, é a mesma coisa, só que mudou a forma de fazer a mesma coisa e aí, por consequência, as coisas funcionam, né? Então, isso aí fica muito claro pra gente quando a gente entende. Cara, tem que respeitar a natureza de cada negócio e as particularidades de cada negócio.
Porque se for botar o mesmo processo em tudo, a tendência é que a maioria não funcione e alguns funcionem porque nesses que funcionaram era natureza por coincidência. Não é porque foi feito conscientemente, entendeu? Então só funciona porque fazia sentido dar certo e o que deu errado fazia sentido dar errado e tu só vai descobrir depois que tu acertar, né? Porque até antes tu vai ficar tentando E tem uma coisa. descobrir. O pessoal tá ouvindo a gente falar aqui. Então eu vou dar uma analisada, vou olhar. Não tendo o conhecimento, né? Porque a pessoa ela viu agora e vai lá e vai olhar isso para ver se ela consegue identificar. Ontem eu prestei uma consultoria e abre o gerenciador. Aqui, ó. Aqui. Tipo, em 5 minutos eu listei um monte de coisa assim que, nossa, eu não tinha visto isso. Não adianta a gente falar aqui, o pessoal ver pela primeira vez na vida essa informação e ir lá executar. Gente, Entendeu? eu já Tem fiz que ter alguém. mais de 500 reuniões, então é uma coisa que é óbvio. prática, entendeu? Pra gente É óbvio. Pro especialista é óbvio. começa, é óbvio. Não, mas, muito louco. cara, pra tudo na vida, semana passada, às vezes uma das coisas que mais o William tem dito, né? A gente tá fazendo reunião, a gente descobre uma coisa e a gente fala, meu Deus, isso aqui era óbvio. É óbvio, só que é óbvio quando tu sabe. Antes de tu saber, tá longe de ser óbvio. A gente já tá quase virado em... É um blog de... Como é que fala? De erro ali, sabe? Tá acontecendo tal problema aqui. Tipo, só me manda um print aí de tal tela, que eu imagino que seja. Pum. Achei, é isso aqui, ó. É bem assim. Tá com problema. Mas sabe o tal que negócio, que é? é? Assim, ó, eu já entendi que tu não vai saber de tudo nunca. E tudo que for relevante, tu precisa de um especialista para cada área e ponto. Não tem como... Eu não sei tanto tráfego quanto o Marcelo, eu sei por cima. Eu sei o que esperar, mas lá no fio da meada, nos ajustes de fio, não vou saber. Eu sei o grosso, eu sei o necessário ali para minha função. Se Pra eu fosse- cobrar. Eu sei o necessário da minha função. A mesma coisa da Stephanie, cada vez que ela aprofunda, ela sai cada vez mais ferramenta, ela está sempre se atualizando, um monte de coisa. Então, assim, cada um vai ter sua particular. Só que o que acontece? O cara que está começando, e eu não digo começando, eu faturo 50 mil, eu faturo 100 mil, não estou falando de faturamento, estou falando de área de especialização, de conhecimento. A gente tem um parâmetro de juízo desajustado. Então, ou seja, os meus parâmetros de julgamento não são fiéis, entendeu? Eu não sei o que eu estou julgando. Vocês estão me entendendo? Eu vou lá olhar o tráfego, eu vou olhar, o custo de aquisição está muito caro. Vamos desligar essas campanhas, vamos fazer. Tá, calma, mas a retenção, o LTV aqui tá trial, tá 5 vezes o teu custo, tá super saudável. E lá no final, tá entendendo? O especialista sabe o que olhar, ele sabe qual que é a finalidade de cada coisa, ele sabe o que esperar de cada investimento que ele faz, ele sabe o que aquilo deveria, ele sabe a finalidade de cada coisa. E o que deveria esperar de cada uma delas. Ou quem não sabe o que vai ouvir aqui vai fazer, é óbvio que algumas coisas são simples, dá para já executar. Mas tem coisas na escala que não vão saber. E é normal que não saiba. Né? E é por isso que um precisa do outro, porque se o ser humano não é autossuficiente, ninguém consegue fazer tudo que é necessário, entendeu? Não existe isso. Quanto mais tempo... E isso é a natureza do ser humano. Tá entendendo o que eu tô falando? Então, se tu ir contra a natureza das coisas em qualquer coisa, tu vai se ferrar. Se tu ir a favor, vai ser tudo mais leve, fácil e mais em paz, entendeu? E quanto mais tempo a pessoa ficar achando que... não, isso aqui eu sei, resolvo, é fácil, eu sei fazer, já vou mexer aqui. Aí se passou 6 meses e quanto dinheiro que foi fora? Não, a mesma coisa aqui, ó. Agora a gente tá gravando um podcast. Pô, eu vou parar, vou criar um estúdio, vou estudar os equipamentos, vou saber posicionar as câmeras, vou saber gravar. Mano, olha só, véio. É muito mais custoso eu ter que aprender a fazer para gravar ou eu só pago. O cara tá me cobrando X para fazer, porque daí é compartilhado, fica mais, ele dilui o custo entre os clientes, eu entrego o que eu preciso, tenho o resultado que eu quero, com muito menos tempo, pô, vale muito a pena, bem melhor do que eu ter que sair do meu ramo principal, que às vezes é eu cuidar da produção do negócio, que às vezes eu cuidar da confecção dos produtos, entender a minha concorrência, qual que vai ser os meus diferenciais de mercado, cuidar da gestão do meu negócio, para ir fazer um negócio que se atualiza a cada semana, que vai ter que ser um novo aprendizado o tempo inteiro, e vou tirar o meu foco do meu core business, do meu pão ali, que é o que me faz eu faturar, para ir aprimorar um negócio que nem é o que muita gente faz. Entendeu? Eles querem abraçar tudo e não conseguem fazer nada direito.
faz tudo mais ou menos. Não consegue, porque é impossível, gente. Não tem tempo hábil para uma pessoa fazer tudo, entendeu? Que é necessário. Por isso que cada um tem que ter uma função, uma E se finalidade. fizer tudo que a gente falou, faz tudo, tudo Não. errado. Faz tudo longe de estar no parâmetro de excelência exigido para o negócio dar certo, entendeu? Então não tem como. A pessoa vai lá e faz tudo nota 2. Entrando na assessoria, cada um aqui faz tudo nota 10. Tem um livro que é A República, de Platão, e tem a parte que eles vão para construir uma cidade. A primeira coisa, a primeira regra, a primeira lei é cada um fazer a função segundo a sua natureza. Então, o cara que nasceu para serviço braçal, que faz o serviço braçal bem feito, que vai ajudar o cara que está ali para arquitetar o negócio, que vai ajudar se o cara é sapateiro, que faça sapato, se o cara cultiva as plantas, vai lá e cultiva os negócios. Se ele é fazendeiro, faz o que um fazendeiro tem que fazer. Se o cara é guerreiro, que seja guerreiro, porque cada um tem sua função. Então, porque a função excelente não se dobra ao operário. É isso que a gente tem que falar na nossa cabeça. Ah, mas não pode me comparar com... O mundo compara, a realidade compara. Tu não está sendo suficientemente bom para atingir tal resultado. Ou você se enquadra no que é necessário, ou traz alguém que se enquadre. Porque também tu não precisa fazer tudo. E nem se não é a tua função, entendeu? Então eu, como dono do negócio, eu não tenho que estar fazendo tráfego mesmo. Não tenho que estar fazendo tráfego. Não é ideia. Só se tu quiser ter uma empresa bem pequenininha e tal, daí beleza. Daí é outros 500. Mas se for para crescer, não vai ter como por causa do volume de trabalho. É inviável, entendeu? Então, tem que ficar claro. A necessidade do trabalho, a excelência, não vai se dobrar ao operário. Então, ele não vai ser conveniente para ti. Não vai ser gostosinho. Não vai enquadrar na tua agenda, entendeu? O trabalho não vai enquadrar na tua agenda. É tu que tem que se enquadrar na agenda do trabalho. Então, isso tem que ficar claro, entendeu? Então, para mim, depois que virou essa chave, vocês vivem a gestão das empresas. Vocês veem o que está acontecendo. Um Entendeu? dono de negócio que quer crescer mesmo, ele tem que aprender a contratar as pessoas certas, a delegar as atividades e saber cobrar. É isso que precisa saber. É o principal. Eu fico impressionado a quantidade de coisas que tem a se fazer, porque quando ele começou a empresa, ele fazia 1001 coisas e aos poucos foi delegando, mas sempre era muita coisa para ele fazer mesmo. Ele Hoje nem delegando respondeu o meu WhatsApp, eu tô respondendo. É outra pessoa, gente. Vocês podem achar que estão falando com ele, mas não estão falando com ele. Eu nem mando mais o WhatsApp pra ele. Não, direto com a Ariane. Não, vai Eu só respondo quando ele me cobra, que daí eu sei que é ele. Entendeu? Que fala, me responde, meu. Aí eu, beleza, Aí é o William agora. eu falo, me responde ô vagabundo. Bah, esse aí, Esse na é o verdade, William, com esse é o certeza William. Ou ele fala assim, proibido responder. Aí, o William aqui tá. Inimigo do horário, né? Não. Mas eu acho que fechou, né, gente? Fechou. Agora, se quiser se aprofundar em cada um desses pontos, já sabe o que tem que É. fazer. O QR Code aqui, né? QR Code, galera. Então, Eu assim, acho que tá aqui. a nossa aceleração tem como propósito ser o próximo diferencial do seu e-commerce. Então, a Transcend em si tem o propósito de ser o próximo diferencial, porque a ideia é levar os padrões de venda a um nível que pouquíssimos e-commerces conquistaram. Então, obviamente, vai existir as pessoas que têm esses processos para vender de forma previsível, lucrativa e de forma que consigam realmente prever o crescimento da empresa com base em diminuição de custo de aquisição e aumento de retenção de clientes, das empresas que nem sonham com isso, porque realmente o que a gente faz, a gente está elevando o e-commerce de quem está lá dentro da aceleração para o top 1% ou o top 0,5%, dependendo. Porque realmente a gente aprofunda muito e te dá uma clareza do negócio que a maioria nunca nem vai ter se não tiver acesso a esse tipo de conhecimento de implementação. Nem só conhecimento, mas a implementação de fato na empresa. Então, se vocês têm interesse, estão faturando, independente de qual nível, a Transcend vai ter um produto, um serviço que vai encaixar para o teu negócio. É só clicar aqui embaixo em algum lugar, né? Tem na descrição, Então no QR Code. E assim, pra finalizar, né? Eu vim pensando nisso no carro, até porque eu já vi várias pessoas falar que às vezes no e-commerce tem resultado. Porque é só fazer o arroz com feijão bem feito que eu tenho resultado, né? E ainda é assim. Em 2025 dá pra dizer que ainda é assim. Mas se tu colocar um bife, uma batata frita, fica muito melhor. Então, assim, mas eu vou te pra falar tu ir que- além... Não fala isso que eu tô com fome. Não, mas eu vou te falar que o arroz com feijão é muito além do que a maioria acha, entendeu? Eles não fazem... Eles deixam o arroz cru e o feijão Sem tempero. mofado. Eu te E desafio. acham que estão fazendo Tu um que bom tá almoço, assistindo, né? tu que tá assistindo, eu desafio
Aplicar. Fazer um bom arroz com feijão. Aplicar, para eu almoçar, por favor. A aplicar para reunião e a gente vê que tem um arroz com feijão bem feito. Não tem. Muito difícil. Não tem. Se tiver, olha, parabéns. Mas não... Se tiver, a gente adiciona no bife o ovinho frito, mano. E aí acabou, meu. Ai, eu tô fome. Fechou, gente. Então, tamo junto. Obrigado por estarem até aqui e até o próximo e-commerce Valeu, em até o escala. próximo. Feito. Tamo junto. Feito, gente. Tchau, tchau.